Olá, tudo bem? O Empreender de hoje já está no ar e nós viemos aqui, para o edifício da Associação Comercial de Votuporanga, que fica na Rua Mato Grosso com a Rua Pernambuco, uma esquina muito importante para a economia da nossa cidade. E a gente veio aqui porque é no prédio que funciona a Marão Seguros. A gente vai conversar com o Júnior Marão, que faz parte aí do grupo da empresa, vai contar um pouquinho da história da família Marão, que sempre foi muito importante para o município, também dizer como foi a mudança dos negócios, né? Eles que saíram de máquinas agrícolas para a questão de seguros e tem muita novidade boa chegando por aí. Então vem com a gente, porque você é o nosso convidado especial. Vamos lá então começar o nosso bate-papo com o Juninho Marão, conhecido por muita gente como prefeito de Votuporanga, né, Juninho? De uma família tradicional, empreendedorismo está na veia desde quando vocês nasceram, né? Olá, Wender. A nossa história, né? Meu pai, quando veio para Votuporanga, veio como empreendedor, empresa, na época, era o início, tinha um posto de gasolina, logo depois veio a questão das concessionárias, né? A Mercedes-Benz, a Massey Ferguson, e participou diretamente dessa história e também das outras empresas que acabou ligado diretamente, até como protagonista, como Frigorífico Quatro Rios, Laticínio Sonata, na época como Leites Bom Dia, depois virou Leites Lady, né? Ele participou diretamente da criação dessa indústria e também do Frango Rico, ele era um dos sócios também participando da construção do Frango Rico, então meu pai tem uma participação muito grande que acabou passando isso para mim e para o Carlinhos. Que bacana. E aí vocês cresceram nesse meio, né, Juninho? E aí, em determinados momentos, vocês foram acompanhando que é preciso evoluir, usar novas estratégias, porque seu pai utilizava isso também lá no passado, né? E aí o último empreendimento antes da Marão Seguros foi a máquina, né? A questão lá da Masterfair, né? Acho que você tem que estar acima de tudo antenado com os acontecimentos, com aquilo que se passa, até para você não perecer, para você não acabar tendo dificuldades, problemas. A gente vê a quantidade de grupos empresariais que eram uma grande potência há pouco tempo, acabaram desaparecendo uma triste realidade no decorrer do tempo. Está havendo uma mudança muito grande de tudo que está acontecendo. De repente, empresas que eram extremamente bem-sucedidas, que tinham uma demanda gigante há pouco tempo atrás, hoje mudou-se bastante. Então a gente tem que estar muito antenado com os acontecimentos. Foi isso que, de uma certa forma, aconteceu conosco, né? Nós éramos de um ramo ligado especialmente à concessionária de máquinas agrícolas e caminhões, e hoje nós não temos. Eu cheguei até a ser presidente da Associação dos Concessionários Massey Ferguson do Brasil, né? Eu, antes de ser candidato a prefeito em 2008, eu estava como presidente da associação. Por conta dessa representatividade. Exatamente. Então, e aí depois que eu saí, que eu acabei me afastando da empresa, trouxemos alguns profissionais para tomar conta, juntamente com o meu irmão. A gente acabou tomando a decisão que não era um negócio que nós estávamos muito envolvidos, ou mesmo para você conseguir sobreviver e ter sucesso nesse ramo, você tem que expandir. Sim. Obrigatoriamente você tem que expandir. Você tem que, para você diminuir seus custos, otimizar os custos e automaticamente você ter melhores resultados, você tem que ter uma abrangência maior, tem que montar outras unidades. E como a gente não estava disposto a isso, eu mesmo estava envolvido com a questão... Outro foco, né? Quando estava envolvido na prefeitura, meu irmão nunca foi muito afeito, nunca gostou muito de concessão, né? A gente acabou indo para outras áreas. Que bacana. É o olhar lá na frente e ver se aquilo vai dar certo mesmo, né? Realmente foi o que vocês fizeram. E aí foi para seguros, uma área totalmente diferente, isso que é engraçado, né? A gente anteriormente a isso, no final dos anos 90,
nós tínhamos ido um pouquinho para a área da questão da construção imobiliária, né? Então, questão de construção de loteamentos, construção de imóveis, o sistema chamado Build-to-Suit, que é você constrói para a empresa e fazer o aluguel. Então, nós começamos a partir para isso bastante. Isso foi no final dos anos 90. E depois, agora mais recentemente, na área de seguros, né, tendo a corretora nossa, que obviamente essa questão de corretora de seguros está muito ligado também a relacionamento e credibilidade, né, confiança 100%, do cliente. né? Exatamente. Eu acho que isso é uma história que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região, e está indo muito bem. Já nós estamos 3 anos e meio com a nossa corretora, completamos 3 anos em março, então vai fazer quase 3 anos e meio. E tem crescido realmente significativamente. Isso demonstra que a atitude que foi tomada lá atrás foi correta. Sim. E a gente espera, né, continuar seguindo nesse crescimento nosso, até porque esse ano, que tem sido um ano ainda um pouco complicado, mas os nossos números têm sido bem bons. Até porque o seguro, muita gente vai atrás, porque é questão de casa, seguro de vida, seguro de De viagem, tudo, tem a de gente tudo faz de aqui, tudo, né? exatamente. São RC, né, questão profissional, seguro patrimonial, então desde casa, bens, automóveis, que é a quantidade maior automóveis, mas seguro de vida, plano previdenciário, consórcio, é tudo, né? Uma série de coisas, cartão de crédito. Então a corretora de seguros hoje ela faz, né, tudo ligado, a questão crédito e também questão de seguro, praticamente é toda abrangência. Que bacana. E hoje vocês conseguem trazer para o negócio o que vocês aprenderam com o pai de vocês, com a família de vocês, Juninho? Como que é assim, olhar lá para trás, vocês estavam junto com os pais de vocês, hoje está você e o Carlinhos sempre muito unidos, né? A família que conseguiu se manter há décadas, né? É engraçado isso, porque eu acho que esse é um dos segredos para você ter longevidade, né? Você ter resultados bons, importantes e continuar a história que começou lá com meus pais, com meus tios. Sem dúvida, a nossa união é muito importante. A gente continua sócios em todos os empreendimentos, quase todos, né? Nós somos sócios. A criação que nós tivemos pelo meu pai, a forma que ele sempre passou tudo para nós, então nós acabamos, a gente carrega, né, no nosso DNA e nas nossas atitudes, aquilo que a gente pratica no dia a dia, os ensinamentos que vieram do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai especialmente na questão dos negócios, na forma de encarar as empresas, na relação com os funcionários e também com os clientes, com tudo que diz respeito ao mundo dos negócios, e do embasamento da questão família e relacionamento da minha mãe, né? Da relação, tô falando entre irmãos, né? Eu e meu irmão. Então isso acaba sendo fundamental e decisivo para que a gente possa continuar empreendendo juntos, né? Como sócios, e tem dado certo, né? Meu pai era uma pessoa que era muito ligada a criação, o empreendedorismo, ele foi um desbravador quando o Votuporanga ele chamava de dizer quando era ainda sertão, né, nessa região. Ele era vendedor, chamado Mascate, né, que vendia secos e molhados aqui. Olha, que bacana, era muito famoso na época essa questão de secos e molhados. Mas né? não como empresa, né, mesmo como pessoa que comprava e vendia, mesmo como pessoa física ali fazendo, juntamente com seus irmãos, né. Mas logo depois eles acabaram se estabelecendo em Cosmorama, que aqui ao lado, e vieram para Votuporanga. Engraçado, né? O Cosmorama era uma cidade, de uma certa forma, até um pouco maior naquele momento, eu estou falando no final dos anos 30, começo dos anos 40, mas Votuporanga era a cidade que ia se despontar, né? Sempre foi a referência. Né? E ele acabou, né? Começaram com posto de gasolina e depois essa história que acabaram construindo, com uma história muito bonita. Foram as vendas que trouxeram a família de vocês para essa região? Então sim, meu pai, meu avô, ele era libanês, né? Sim. Meu avô e minha avó, estou falando por parte de pai. Eles nasceram no Líbano, vieram muito jovens para o Brasil, meu pai era em 7 irmãos, dos quais 2 nasceram no Líbano e 5 nasceram aqui no Brasil. Meu pai nasceu em Viradouro, que é uma cidade próxima ali, Pitangueiras, entre Pitangueiras e Bebedouro, né? Uma cidade
que fica, uma cidade de tamanho médio, veio para Mirassol, de Mirassol para Cosmorama. Isso, obviamente, por causa do meu avô, querendo uma vida melhor, buscando novos locais, né, com a questão justamente de vendas, essa situação de cereais, trabalhando com cereais, e aí vieram todos os irmãos. Mas meu pai sempre teve muito tino para o negócio, né, comércio, então ele é uma pessoa que tinha, desde criança, ele não era o irmão mais velho, mas sempre foi aquele que capitaneou a família. O líder, né? Engraçado isso. Gente que já nasce para ser líder, né? Ele era o quarto irmão, né? Desculpa, ele era o quinto irmão. Ele dos 7, ele era o quinto irmão. Ele era dos mais novos. Depois teve o tio Marama e a Josefina, que são depois deles. Mas sempre ele teve esse espírito, né? Do líder da família, e se manteve por muitos anos, né? Tanto é que quando começou lá atrás, começou como Irmãos Marão, era realmente os Irmãos Marão, e talvez também pelo fato dele, meu pai casou muito já com uma certa idade, né? Meu pai casou com 52 anos, Nossa. Primeiro casamento dele. Curioso. Eu nasci, ele tinha 55 anos. Entendi. Então sou filho de pai e avô, né? Então pulou uma geração para que eu nascesse, e logo depois meu irmão, ele tinha 57. Então durante esse período, né, da juventude, né, da adolescência, juventude, até chegar a essa idade, ele começou a namorar minha mãe quando tinha 49 anos, então 50. Então ele ficou praticamente com a cabeça voltada para o empreendedorismo, trabalho, os negócios. Então, de uma certa forma, ele acabou crescendo bastante, estou falando no mundo dos negócios, e consequentemente também cuidando um pouquinho da família, né? Então, os sobrinhos todos, de uma certa forma, tratavam meu pai meio como se fosse um segundo pai. Que legal. Isso foi muito interessante. Ele tinha uma ligação muito próxima com toda a família e sempre fez questão de mantê-los todos unidos. É uma história muito bonita. E bacana que quando vocês chegaram, ele já estava num outro momento da vida e ele soube controlar isso, né? Isso que foi bacana para aquela época, né? E meu pai, por exemplo, eu tenho ótimas lembranças, é a grande referência minha, do meu irmão, meu pai. E obviamente, como eu digo sempre, da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que esteve sempre todo o tempo do seu lado. E ele, né, como um pai, de uma certa forma, já um pouco mais velho. Então, meus amigos, os pais tinham em torno de 30, 40 anos, quando eu era ainda criança e adolescente. E o meu pai, minha mãe era 17 anos mais nova ainda que meu pai. Então, minha mãe era bem mais jovem. Mas meu pai mas só que ele tinha um espírito muito jovem, né? Ele era uma pessoa... Cabeça boa, né? Excelente. Então fazia questão de acompanhar os filhos em tudo. Então a gente fazia esporte, tudo que era prática esportiva, judô, tênis, futebol, vôlei. A gente participava praticamente de quase tudo aqui que tinha de atividade esportiva. E ele estava presente. Então isso para nós foi muito importante, porque ele deixava os seus negócios para nos acompanhar num campeonato que tinha, num jogo, que era um simples amistoso, né? Estava lá torcendo, estava lá torcedor número 1. Então né? isso para nós foi muito importante, então a presença dele na nossa vida é presente muito, em todos os momentos. E eu procuro falar muito para os meus filhos, tanto do meu pai como da minha mãe. Muito legal. E meu irmão também faz a mesma coisa. Essa referência é primordial, né? Exatamente. O Empreender de hoje vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo sobre a Marão Seguros. Até já! Estamos de volta com o Empreender de hoje. Nosso bate-papo é com Júnior Marão. E estamos conhecendo um pouco mais da história da Marão Seguros e também da família Marão, que tanto contribui para o desenvolvimento de Votuporanga e toda a região. A gente acompanhando a história de vocês, Júnior, a gente percebe, voltando para o mundo dos negócios, que mesmo na mudança de empresa, muitos funcionários vieram com vocês, né? Engraçado, né? Porque tanto nas empresas nossas, né, nas concessionárias, a gente falava, agora até pouco tempo, quando a gente ainda tinha concessionário, tinha ali em torno de 60 funcionários, o tempo médio, né, era coisa em torno de 20 anos, médio, né? É muito tempo, é uma vida. Muita gente. Aqui conosco, nós temos hoje mais ou menos uns 15 funcionários que trabalham conosco,
tem funcionário que está conosco há 40 anos. Que legal. Né? Muito tempo. Então, isso obviamente acaba criando uma identificação, faz parte de uma história e é como se fosse uma família. Sim. Né? Fica mais aqui do que em casa, né? A gente tem uma relação muito próxima a todos. Mesmo os nossos ex-funcionários são pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Meu pai era dessa forma e eu e meu irmão a gente continua até hoje. Então a gente tem uma relação muito próxima com os nossos ex-funcionários. É o respeito, muito né? Bacana, Faz toda a muito diferença. Bom. Né? Isso é muito bacana. Juninho, e daqui pra frente, quando a gente fala de futuro... Mas é importante só fazer uma referência em termos disso que é fundamental. Meu pai era uma pessoa que foi uma escola para muitos que empreenderam depois que trabalharam com meu pai. Então tem várias empresas hoje que são muito bem sucedidas hoje em Votuporanga, que acabaram saindo na época da Marão e montaram os seus próprios negócios, e meu pai era um incentivador dessas pessoas. Tanto é que agora eu tive recentemente lá na Autopeças Brasil, seu Orlando, eu encontrei ele falando para mim, falando para mim do meu pai, e aí as lembranças, como meu pai tinha sido importante, e como vários outros também, né, que têm o mesmo discurso. Isso é muito bacana, porque isso mostra que ele não quis simplesmente fazer com que o seu funcionário ali tivesse dentro da empresa apenas que fosse importante no momento que o serviu, né, como empresário. Mas sim para a vida, empresa, né? Mas para a vida toda. Isso que eu acho fundamental, né? Esse desprendimento do meu pai é uma das suas principais qualidades. Que legal. E aí toda a equipe trabalha feliz e confiante, porque sabe que pode crescer dentro e fora, né? Isso que ajuda toda a história de vocês. Exatamente. Muito legal. E daqui para frente, Juninho, quando a gente fala de futuro, planejamento, os negócios de vocês têm ido muito bem. Como a gente continua com o nosso negócio na área imobiliária, nós temos o nosso negócio seguro, né? A gente alguns anos a gente acabou entrando numa sociedade também, uma empresa de tecnologia, empresa importante, que hoje eu sou conselheiro dessa empresa, que é uma empresa que fabrica, só para todos terem uma noção, o contraste de exames de PET scan, que se faz hoje quando você faz o exame chamado PET, para quem tem câncer, para você saber exatamente o diagnóstico. Ele vê a célula mesmo, né? Você hoje faz uma varredura. É um dos exames mais completos, né? É um dos exames mais importantes. Eu digo ainda que é incipiente no Brasil, porque está começando, né? Ainda os nossos números, se comparar, por exemplo, a gente faz hoje no Brasil em torno de 120 mil exames de PET scan por ano, né? Nos Estados Unidos se faz 2 milhões. Então nós temos um caminho ainda. Óbvio que a gente não vai chegar até lá, mas ainda eu acho que a gente triplica ou quadruplica esse número que nós temos hoje de exame no Brasil. E nós somos a empresa que tem maior participação no mercado, né? Nós temos hoje quase 50% do mercado nacional desses exames. Nós temos grandes clientes como Albert Einstein, Sírio-Libanês em São Paulo, Beneficência Portuguesa. E é uma empresa que tem crescido. Nós temos 4 plantas hoje no Brasil. Temos em Rio Preto, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba. E é uma empresa que eu faço parte do conselho. Nós somos em 5 conselheiros. E sim, tem diversos sócios aqui, que é de Votuporanga, de São José do Rio Preto. E é um orgulho para nós aqui, porque é uma empresa que tem conseguido ótimos resultados e tem crescido bastante. E agora, recentemente, juntamente com um grupo de amigos também, de sócios, acabamos adquirindo uma empresa de cosméticos ligados à área de cabelo, né, questão capilar. Está em alta também, né? E a gente está, vamos dizer assim, colocando nossas energias agora nessa empresa. A gente está envolvido bastante. Eu acho que é uma empresa que vai dar muito o que falar ainda. Isso é legal, saber que Votuporanga está indo longe, né, Juninho? Vocês levando o nome da cidade para muitos lugares. Nós temos temos 2 sócios que são de São Paulo, né? E eles são ligados a essa área, porque tem salão de beleza em São Paulo, e o salão deles é um dos mais conceituados. E o salão já tem uma história também muito bonita em São Paulo, com mais de 60 anos ali. E eles falam isso, né?
Bacana, porque é Votuporanga para o mundo. Né? É, Votuporanga para o mundo. Juninho, para quem está começando a empreender agora, né? E o que você, com toda essa experiência que você traz da sua família, traz também da vida pública, traz da vida empresarial, para quem está começando, começar certo, fazer direitinho, porque oportunidades existem muitas, né? Engraçado isso, porque eu acho que o novo momento que nós vamos viver no nosso país, e para que efetivamente a gente possa começar a galgar alguns degraus importantes para um país mais que gera oportunidades, que dê condições e tudo mais, eu acho que o empreendedorismo é uma das ferramentas mais importantes. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um ambiente favorável. Esse ambiente está ligado desde a participação do Estado não dificultar esse empreendedorismo. Sim. Então aí eu falo tanto do município como Estado, como governo federal, não ser um empecilho. E nesse país realmente ainda nós temos muito a crescer nesse aspecto. O empreendedor no Brasil ainda tem muitas dificuldades porque o Estado que eu estou dizendo, o Estado, a área pública, ele acaba sendo um dificultador. Então acho importante, eu acho que está havendo uma mudança já nesse aspecto, para que possa ser um alavancador, um ente, né, que possa ajudar esses empreendedores. A própria escola, ela tem um papel importante nesse aspecto. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da Unifev, com o Oswaldo, com o próprio Celso. Eu tenho ido com eles em alguns lugares importantes hoje, principalmente desses lugares que tem incubadoras, aceleradores de startups, para poder trazer aqui em Votuporanga um ambiente de negócios para empreendedorismo. Para empreendedorismo, eu acho que a Unifev vai ser uma grande parceira nesse aspecto. Eu acho que Votuporanga, logo, logo nós vamos ter algo nesse sentido. E começar a despertar nas pessoas esse sentimento de querer empreender, de querer fazer, de querer desenvolver. Nós temos exemplos impressionantes de quem começou praticamente do nada e hoje, né, as maiores empresas que hoje, os maiores empresários, as empresas mais ricas do mundo, até 20, 30 anos não existiam. Né? Está aí o exemplo da Amazon, da Apple, Google. Né? O Google, final dos anos 90, a Amazon também, no início dos anos 2000. E que surgiram, assim, em lugares improváveis. Improváveis, né? E cidades pequenas. Então, isso é uma demonstração clara que qualquer um, né? Obviamente, nós estamos falando dentro dos Estados Unidos, mas sim, o Brasil começou agora. Tem vários exemplos de empresas que não era absolutamente nada. iFood, sim, 99 Táxi. Estou falando dentro dessa área de tecnologia, que é uma coisa que acabou crescendo muito. De repente, com uma ideia, né? E dentro de um ambiente favorável, e é esse o papel do poder público dentro da nossa cidade, proporcionar isso, incentivar, né? Para aqueles que desejam empreender, né? Eu acho que isso é uma coisa, é um grande desafio para o gestor público, juntamente em parceria, a Unifev, ela vai ser com certeza fundamental nesse aspecto, e com um grupo de pessoas, empresários aqui em Votuporanga que possa trazer esse ambiente favorável. Eu acho que a gente tem condição de ir muito longe. Eu fui conhecer recentemente um projeto maravilhoso, chama Inova, lá em São Carlos, que é um exemplo claro de um ambiente que era uma fábrica antiga, que era uma tecelagem, sim, que ela foi toda restaurada. E eu fui juntamente com o Celso e com o Oswaldo lá. A gente foi agora, semana passada. E com o Dr. Alexandre Parma, que ele já tinha ido e ele que foi nos levar lá. Um local espetacular. Nós temos hoje lá mais ou menos quase 60 startups colocadas ali dentro. Startups é o momento daqui para frente, né? Impressionante. Eu faço até aqui um convite para, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer e ver aquele ambiente de trabalho, né, e aquilo que foi construído. Eles começaram pequenininho, estão crescendo absurdamente. Começaram ali com em torno de 1.000 e poucos metros quadrados. Eles já estão com quase 4.000 metros quadrados e devem chegar a 20 mil metros quadrados. Negócio impressionante, crescendo muito. Uma cidade como São Carlos. Sim. Envolveu a universidade junto, as universidades que lá tem, que são várias, né? Mas por que a gente não pode colocar e fazer isso aqui em Votuporanga? Eu acho que esse é o grande desafio, né? E o que depender de mim aí, a minha ação, eu vou procurar ajudar, porque eu acho que essa é uma saída muito interessante. Isso muda uma cidade, uma região. Muda todo mundo, né? Muda.
Muda muito. Juninho, gostaria muito de agradecer. Vamos bater muito papo ainda no Empreender, né? Obrigado. Agradecer a família aí por tanto ter contribuído com o Votuporanga e, claro, você e o Carlinhos por abrir as portas aí pra gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Por hoje é só, hein? Semana que vem tem mais Empreender e claro que eu espero você. Enquanto isso, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e também no Instagram da Rádio e TV Unifev. Tchau, tchau!